Olá, meus amigos, olá, queridos alunos, queridas alunas. Essa é a aula 1 do nosso curso de redação para a banca Sebrasp 2020, curso totalmente atualizado com o que há de mais específico em relação à banca CESP e o melhor, direto, sem enrolação, tá? Mostrando só o que você precisa saber realmente para tirar uma nota boa na redação da banca Sebrasp. Essa aula 1 vai ficar disponível no YouTube. As demais aulas, são 8 aulas no total, serão exclusivas para alunos que adquirirem o curso completo. Então você vai ganhar, além das videoaulas, PDFs, tá? Os 6 passos para gabaritar a redação, que é o nosso e-book completo, e videoaulas e ainda 4 correções. Então, aula 1, nós vamos falar hoje sobre tipologia textual. Professor, mas essa aula é muito comum, já assisti essa aula várias vezes, o professor sempre vai falar sobre todas as tipologias textuais. Não, eu vou fazer diferente. Vou mostrar para você somente o que você precisa saber para fazer uma prova boa no CESP. Eu não vou te enrolar, eu não vou ficar falando de um monte de tipologias textuais que não caem na redação do CESP. Então é direto ao ponto. Qual a tipologia textual do CESP? E dentro desse tema, tipologia textual, quais são as nuances que só a banca CESP tem e que ninguém te mostra? É isso que eu vou falar hoje, nessa aula 1 do nosso curso de videoaulas para a banca CESP 2020, tá? Então, vou começar falando do nosso plano de aula do curso. Então, o que é que nós veremos nesse curso inteiro em vídeo? Lógico, você vai complementar o curso em vídeo com a leitura do PDF, que é o e-book 6 passos para gabaritar a redação. Mas nesse curso em vídeo você vai primeiro, né, entender nessa aula 1 o que é um texto expositivo. Tá? Eu vou falar sobre esse detalhe da banca CESP hoje. Na aula 2, como fazer uma boa introdução. Aula 3, técnicas para identificação de aspectos macroestruturais. É uma especificidade da banca CESP e eu vou ensinar isso para vocês. Aula 4, coesão e coerência na visão do CESP. Aula 5, apresentação e legibilidade, que é um outro critério que só a banca CESP utiliza. Aula 6, técnicas e estratégias para a hora da prova, ou seja, como é que você tem que se planejar para fazer a redação, qual o melhor momento para fazer uma redação do CESP, é no começo, é no meio, é no fim, enfim, eu vou te ensinar a melhor estratégia para você fazer isso. Aula 7, método de cálculo da nota e outras singularidades do CESP. Então, qual a metodologia de cálculo, como é que a nota de microestrutura vai entrar, eu vou te mostrar como é que funciona o cálculo, as notas partidas da banca CESP em conteúdo, enfim. E aula 8, aula de pontuação, tá? Então vamos lá para a aula 1, vamos para o conteúdo da aula 1. O que é que nós vamos tratar hoje? Nós vamos tratar da tipologia textual adotado pela banca CESP, que é um texto expositivo. Professor, então beleza, o CESP sempre usa um texto expositivo, um modelo expositivo. Calma, não é bem isso, é a regra. Em regra, as redações do CESP abordam, exigem um texto do modelo expositivo, sem enrolação para vocês. Porém, em algumas situações o CESP vai pedir um texto mais argumentativo, um texto dissertativo argumentativo em partes. Então eu vou te explicar, vou te mostrar exemplos de como a banca já cobrou em suas redações para você abordar de forma diferente do que é comum. Eu vou te mostrar como e de que maneira você pode trabalhar quando se porventura se ver diante de uma situação como essa, tá? Vamos aqui. O que nós vamos aprender hoje? As características de um texto expositivo, padrão CESP, o que é um roteiro de aspectos, que só o CESP utiliza, né? E tendências recentes do CESP quanto à emissão de opinião. Às vezes o CESP é expositivo, às vezes é argumentativo. Então vamos falar sobre isso nessa aula. Beleza? Então, olha só. Quais são as características de um texto expositivo? Eu vou ser bem direto, pessoal. O foco de um texto expositivo é transmitir informações de maneira objetiva e clara. Então veja, ao contrário de um texto dissertativo argumentativo, o texto dissertativo expositivo não vai exigir que você emita a sua opinião, tá?
não tem características persuasivas. Então você, em regra, não vai emitir juízo de valor sobre nada. Você vai apenas apresentar de maneira objetiva, clara, dados, informações e exemplificações que a banca está pedindo, tá? De forma objetiva, clara e direta. Não se preocupe que você vai entender isso na prática. Eu vou trazer exemplos aqui para você nessa aula. Os textos dissertativos expositivos exigem a manutenção da terceira pessoa, exigem a impessoalidade. Acabei de falar, o CESP não quer que você emita a sua opinião, ele quer apenas que você resolva o problema que está lá solicitado nos aspectos. Logo, não há que se falar em uso da primeira pessoa. Nós podemos, eu faço, eu acho. Tá? Não há que se falar em primeira pessoa, mas apenas em terceira pessoa, impessoalidade. Tá? Ainda, uma característica, né, dos textos expositivos, informações sobre o assunto fato, por meio de exemplificações. Você vai ver o quanto que o CESP considera e aborda e avalia positivamente boas exemplificações, nessa perspectiva de apresentação de dados e informações. Texto claro e objetivo, sem enrolação, sem viagens, sem argumentações que fogem da abordagem, de forma clara. Você só precisa ser objetivo e claro. Se você tem a mente que pensa demais, cuidado, porque o CESP não gosta de pessoas que são muito subjetivas. O CESP gosta de redações objetivas. Por que ela adotou esse modelo de abordagem? Porque é mais fácil de corrigir, diminui a margem de subjetividade por parte de quem está avaliando. Então, é isso, é isso, é isso. Ou é isso, ou é isso, ou é isso. Se não for assim, perdeu, ponto. Então, é objetividade. Apresentação sequencial de informações. Eu vou mostrar daqui a pouco para vocês como é que o CESP aborda, qual que é a estruturação de um tema em redações do CESP. Ela traz uma sequência de itens que eu posso chamar também de roteiro. Tá? Ela traz um tema e um roteiro que você deve seguir. Você deve seguir à risca aquele roteiro. E se você não segue à risca, se você omite alguma parte do roteiro, você perde pontos. Tá? E o examinador está muito atento a isso. E por fim, o uso de palavras-chave. Tudo isso aqui, todas essas características serão explicadas agora. Vamos lá. Pessoal, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de um tema, de uma redação da banca CESP. Tá? Então, vai ser sempre esse padrão aqui. Vai mudar uma coisinha ou outra que eu vou explicar para vocês aqui. Então, ela traz sempre um texto base. Então, vamos lá. Se quiser pausar para ler aqui o enunciado, o texto base. Tá? E depois ela traz, considerando que os textos acima têm caráter unicamente motivador, redija um texto dissertativo, no caso expositivo, né, dissertativo expositivo, acerca do seguinte tema: ação governamental diante dos desastres naturais. Aí vamos lá, a pessoa que não conhece a banca CESP a fundo, parou aqui, ela acha que isso aqui é o tema inteiro, tá? E não deixa de ser, aqui é o tema geral. Então a pessoa vai começar a falar só sobre isso aqui. E esquece que a abordagem da redação deve obedecer a essa sequência aqui. Então nessa redação o CESP traz 2 aspectos. Em regra o CESP traz 3 aspectos. Traz esse tema geral e traz 3 aspectos. Cada aspecto com uma nota. Nessa redação pode ver que o CESP colocou tudo junto. Mas geralmente vem o número 1. Aí número 2, aspecto 2, número 3, aspecto 3. Vocês já sabem mais ou menos como é que funciona. Mas aqui, só para mostrar como o CESP também, que o CESP também pode trazer uma abordagem um pouco diferente do que é comum. Então veja, ele traz o tema geral e ele pede que você, ao elaborar seu texto, aborde os possíveis danos a curto, médio e longo prazos provocados pelos desastres naturais. Essa abordagem aqui, dos danos a médio, curto e longo prazo, vai valer 4,50 pontos. Ou seja, o seu texto deve seguir essa sequência aqui. Primeiro você vai falar do item 1 e depois você vai falar, bem como discorra sobre ações preventivas e reparadoras que podem ser adotadas pelos governos dos locais atingidos por esses fenômenos como forma de minimizar os danos causados à população, valor 5 pontos. Professor, estou entendendo mais ou menos. Veja, se meu texto
começar falando de coisas que não tem nada a ver com o tema, tá fugindo ao tema. Fugindo completamente ao tema. Professor, se eu falar, por exemplo, aqui, quando eu for abordar, depois de ter feito a introdução, quando eu for abordar o item 1, tá? E não se preocupe, porque nas próximas aulas eu vou explicar como é que é a estruturação, como é que faz uma boa introdução, como é que depois que você entra para o item 1, com técnicas bem simples que vão facilitar a tua escrita. Por mais que você tenha dificuldades em escrever, se você segue essa sequência que eu vou ensinar nas próximas aulas e no e-book, nas correções, fica mais fácil até para quem escreve mal. Então veja, ó. Professor, beleza, não fugi ao tema, mas eu só abordei no item 1 os danos a curto e médio prazo. Esqueci de falar sobre danos a longo prazo. Vai perder ponto. Porque essa nota de 4,5 pontos vai ser dividida entre a abordagem de curto, médio e longo prazo. Então você pega 4,5 e divide por 3. Então se você só falar de danos a curto prazo, ganha 1/3 da nota. Se falar de danos a curto e médio, ganha 2/3 da nota. E se falar de danos a curto, médio e longo prazo, ganha nota integral. Você entende o que eu quero dizer? É assim que o CESP avalia a tua redação, cara. Não tem margem para subjetividade. Ou é isso ou não é, tá? Professor, beleza. Aí veja, quanto ao esse item 2 aqui, ó. Ações preventivas e reparadoras. Professor, só falei das ações preventivas. Ganhou 2,5. Professor, falei de ações preventivas e reparadoras. Ganhei 5. Então é isso que eu estou querendo dizer para vocês. É um roteiro que você deve abordar de forma direta e sem omitir nada, tá? Tudo isso eu vou ensinar aqui no curso. Aí veja, eu trouxe aqui um exemplo de uma aluna que tirou nota máxima nessa redação, tá? E eu vou mostrar para vocês como que ela falou, seguindo essa lógica do roteiro e dentro dessa lógica também do que é um texto expositivo, né? Uma dissertação expositiva. Então vamos lá. Tá? Então tem um tema e 2 itens. Vamos ver aqui, ó, nota máxima em tudo, né? E vou ler o texto da candidata. Ó, vamos lá. Ela introduz o tema, ela introduz o texto, né? Ela fez uma pequena introdução, vou falar sobre isso depois, com mais detalhes, mas ela fez, ó, tem se tornado cada vez mais frequentes as ocorrências de desastres naturais, como, por exemplo, temporais, tempestades, terremotos, tsunamis e tornados em diversos lugares do mundo, né? Esses fenômenos ambientais têm gerado inúmeros prejuízos às populações dos locais atingidos. Podem se dividir esses danos em 3 categorias, de acordo com o momento de seu surgimento. Pronto. Aqui é a introdução, tá? Veja que ela não emite opinião em momento nenhum. Ela apenas está descrevendo o fato, descrevendo o que a banca pede. Ela não falou assim, eu acho que os danos são causados pelo homem, que destrói a natureza, tá? Que produz riqueza demais em detrimento do meio ambiente, que polui. Ela não emitiu opinião no momento, tá? Ela está expondo o que a banca pediu, tá? Aí agora ela passa a fazer a abordagem do item 1, né? Que é, ó, danos a curto, médio e longo prazos. Possíveis danos a curto, médio e longo prazo. Então ela começa falando, ó, aqui, ó. Primeiramente, observam-se alguns efeitos a curto prazo. Entre eles, cabe destacar as perdas de casas, carros, móveis e outros bens materiais e pessoais. Ponto. Falou dos danos a curto prazo. Ela emitiu a opinião dela? Não. Ela só descreveu, expôs, tá? Na verdade não é nem descrever, ela só expôs, né? Descrever outra coisa. Ela só expôs o que a banca pediu. Aí depois ela fala, ó, há também, aqui na linha 7, as doenças devido a contato com água contaminada. Então, há também doenças devido a contato com água contaminada. Além disso, as mortes, muitas vezes provocadas por desmoronamentos de terra. Pronto, ela terminou aqui os danos a curto prazo. Olha só, ela trouxe vários exemplos, exemplificações do que é um dano a curto prazo. Desmoronamento, doenças causadas por... Ela falou aqui, ó, por água contaminada, perda de carro, perda de casa, móveis e outros bens materiais e pessoais. Olha a quantidade de exemplos que ela trouxe para justificar os danos a curto prazo, né? Aí agora ela vai falar
do item 2, na abordagem da segunda parte, né, do item 1, na verdade, da segunda parte do item 1, que são os danos a médio prazo. Aí, ó, depois, nota-se os danos a médio prazo. Então, ela traz a palavra-chave, médio prazo, como, por exemplo, o surgimento de transtornos psicológicos, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, devido às situações traumáticas vividas pelos moradores das cidades atingidas por desastres naturais. Beleza? Ela trouxe possíveis danos a médio prazo. Ela falou dos transtornos, dos problemas psicológicos causados nos sobreviventes, nas pessoas que foram surpreendidas com um desastre natural. É ou não é um dano a médio prazo? É. Agora vai falar dos danos a longo prazo. Por último, percebem-se os prejuízos a longo prazo, como, por exemplo, crise econômica por causa dos gastos gerados para a reconstrução desses lugares, escassez de alimento, desemprego e a falta de serviços essenciais como saúde, educação, saneamento básico e fornecimento de água tratada e energia. Entenderam, pessoal, o que eu estou querendo dizer? Ela fez alguma coisa extraordinária? Não. Ela trouxe opiniões pessoais? Não. Ela só expôs o que a banca pediu e exemplificou, tá? Não tem segredo. Por isso que eu digo para vocês, esqueçam tudo que vocês já aprenderam sobre redação para começar a aprender a redação do CESP. CESP é sui generis, é singular. Só o CESP aborda esse tipo de redação em suas provas, tá? E você precisa se adaptar a esse modelo. Sem enrolação, tá? Agora vamos para o item 2. Item 2 traz ali o que ele traz? Ó, ação preventiva e reparadora dos governos para minimizar os danos à população. Tá? Então, diante disso, é imprescindível que os governos dos lugares devastados por fenômenos naturais tomem medidas preventivas e reparadoras para garantir mais qualidade de vida e segurança aos povos. Então, aqui é a contextualização do item, aquilo que eu ensino. Cara, eu estou cansado de ensinar, mas infelizmente as pessoas não fazem nas redações. Inclusive os meus alunos, eu tenho que puxar a orelha deles. Ó. Cara, não adianta você querer produzir um tema sem saber como produzir tema do CESP. Você tem que assistir as videoaulas, você tem que ler o e-book, você tem que entender a filosofia da banca. Eu vejo muita gente pessoal, mandei o primeiro tema lá, quando eu vou corrigir, está totalmente fora do padrão, porque o cara não leu o e-book, não assistiu as videoaulas. Adianta? Não adianta, eu não posso te ajudar assim. Então vamos continuar. Então, uma possível solução seria a criação de programas habitacionais para a construção de casas populares. Há também acompanhamento psicológico para as vítimas. Além disso, o tratamento dos doentes por meio de um sistema de saúde pública. Por fim, no caso aqui, os governantes devem investir também em medidas públicas preventivas, a fim de evitar tanto sofrimento. Uma boa alternativa seria a construção de barragens e represas para a contenção de água. Então, perceba que aqui nessa primeira parte, ela trouxe ações reparadoras, né? Então, lembrar aqui qual a palavra? Ação reparadora. Então, qual a ação reparadora aqui, ó? Construção de casas, né? Para as pessoas terem agora, as pessoas que perderam suas casas terem uma casa nova, acompanhamento psicológico para as pessoas que foram vítimas. Isso são ações reparadoras. Aí depois ela começa a falar, né, de tratamento dos doentes por meio do SUS, e depois ela começa a falar das ações preventivas, né? Uma boa alternativa seria a construção de barragens e represas para a construção de água. Ademais, a criação de barreiras de contenção nas encostas para evitar desmoronamentos. Isso tudo são ações preventivas, tá? Soma-se a isso a implementação de um sistema meteorológico moderno e eficiente para que as pessoas tenham tempo de se preparar com segurança no caso de ocorrerem novos desastres. Além disso, a construção de redes de drenagem para o escoamento e a vazão da água a fim de evitar enchentes e alagamentos. Pergunto para você, ela emitiu a opinião dela em algum momento? Não. Ela falou mal dos governantes? Não. Ela falou de corrupção? Não. Tá? Ela só expôs o que a banca pediu. É difícil para você entender isso? Desculpa, mas não parece, eu estou citando um exemplo. Entenda isso, o CESP é objetivo, tá? E esse é o modelo padrão de uma redação expositiva, tá? Foi nota máxima, vocês perceberam lá, nota máxima, tirou nota máxima nos 2 itens e também no item 1.
tá bom? Então, o que é que eu posso falar ainda em relação à tipologia textual do CESP? Pessoal, aí é que vem a grande charada, o que você só vai encontrar nesse curso, e nem em outro curso você vai encontrar esse tipo de abordagem. O CESP, eu acabei de falar aqui, em regra, o CESP não quer que você emita sua opinião. Mas às vezes é possível acontecer, é possível que o CESP peça para eu emitir minha opinião? Sim. Agora isso é exceção. Eu falei da regra, agora eu vou falar da exceção. Alguma vez, professor, o CESP já pediu para o candidato emitir opinião? Já. E eu repito, se a banca quiser que você emita a sua opinião, ela vai deixar isso claro. Ela vai pedir expressamente no enunciado que você emita a sua opinião, tá bom? Então eu vou explicar para vocês com exemplos. Então eu vou tratar agora do tema redução da maioridade penal. Eu vou mostrar como o CESP, em duas oportunidades diferentes, tratou desse tema e numa primeira abordagem ela não pediu para você se posicionar. E numa segunda abordagem ela pediu para você se posicionar. Eu estou querendo fazer para vocês o seguinte, eu quero provar para vocês a minha ideia, tá? O curso que eu estou fazendo é com base no CESP, eu não estou fazendo com base na minha cabeça, é com base em experiências e comportamentos da banca. Engenharia reversa, eu analiso a correção da banca e a partir da análise da correção do comportamento do examinador, eu digo que o CESP age assim ou assado, tá? Então veja, em 2015, no DEPEN, na prova do DEPEN, de nível superior, o CESP trouxe esse tema aqui, ó, segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Aí no item 1 ela falou assim, ó, de exemplos de políticas públicas para reduzir a violência e a insegurança. Aí no 2, ó, discorra a respeito do debate atual sobre reduzir ou não a maioridade penal. Veja, aqui a banca não pede para você emitir sua opinião, ela pede apenas para você expor o debate atual sobre a redução da maioridade, ou seja, mostrar um lado e mostrar o outro. Olha, um lado que é a favor diz isso, isso e isso, o lado que é contra diz isso, isso e isso. E não emitir sua opinião. Tá? Entenda isso. Já na Polícia Federal em 2018, na prova de escrivão, ó, abordando a responsabilidade penal no Brasil, a banca diz o seguinte, ó, em seu texto, ó, posicione-se de forma clara e fundamentada a respeito da redução da maioridade penal, ou seja, 4 pontos. Ou seja, a banca quer que você diga de forma clara e fundamentada a sua opinião a respeito da redução da maioridade. Professor, e se eu tivesse feito aqui nessa redação aqui, ó, de 2018, aquela abordagem lá de 2015, de mostrar um lado e mostrar o outro e não me posicionar? Menos 4 pontos. Você não se posicionou. Você entendeu? Como a banca se comporta, como a gente vai atrás para entender como a banca se comporta e a partir daí te mostrar como agir. Se na tua prova aí da PCDF, do DEPEN, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária, dos Tribunais de Contas, do TJ, na tua prova, meu aluno, se a banca não pedir para você se posicionar, não se posicione. Se ela pedir para você se posicionar, se posicione, tá? Então, era basicamente essa ideia que eu tinha para mostrar para vocês nessa primeira aula, tá? O que é o texto dispositivo, como o CESP se comporta e como você expor as ideias de forma clara e fundamentada. E ainda, nos momentos em que você deve se fundamentar ou se posicionar ou não. Espero que você tenha gostado da primeira aula. Até a aula 2, nós vamos falar sobre outro tema de grande relevância em provas da banca Sebrasp e em redações, beleza? Forte abraço e até o próximo.